Recentemente, um político brasileiro fez algo, bem, fora do comum. Algo que, para muita gente, foi só mais um protesto, mas que, se a gente olhar de outro jeito, se conecta com tradições de milhares de anos. Vamos tentar entender o que realmente estava em jogo? E para a gente começar a entender essa história toda, a gente precisa olhar para um número, 240. Mas 240 o quê, exatamente? 240 quilômetros. A pé. Essa foi a distância que um político caminhou, de Minas Gerais até Brasília. Isso não é uma maratona, tá? Para se ter uma ideia, é quase a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, só que, de novo, a pé. E aí fica a grande pergunta que guia a nossa análise de hoje, né? O que leva um político a fazer uma coisa dessas? Seria só uma busca por atenção, um cálculo político frio, ou será que tem algo mais profundo aí? Bom, como era de se esperar, a reação foi imediata e dividiu completamente as opiniões. De um lado, ele era visto como um herói, do outro, como um mero ator. Duas narrativas totalmente opostas para explicar o mesmíssimo ato. E aqui a gente vê esse conflito de um jeito bem claro. Para os seus apoiadores, foi um ato de pura coragem, um sacrifício que prova a liderança dele. Já para os críticos, para eles não passou de um teatro político, uma performance vazia, sem propostas concretas. Mas olha só, não era só simbolismo não. Tinha uma pauta muito clara. Pressionar pela anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, pedir a libertação de aliados e forçar a abertura de investigações. Ou seja, por trás do gesto, existia sim uma agenda política muito bem definida. Mas é aqui que a nossa análise dá uma virada interessante. A fonte que baseia esse roteiro sugere que, para a gente entender de verdade o impacto dessa caminhada, a gente precisa olhar para além da política do dia a dia. E se a chave para decifrar essa caminhada não estivesse nos jornais de hoje, mas em textos de milhares de anos? Pois é, a análise que estamos seguindo propõe um paralelo bem surpreendente com os profetas bíblicos, em especial um homem chamado Jeremias. Isso leva a gente para um conceito que é, olha, fascinante. A mensagem encenada. É a ideia de que uma mensagem pode ser tão, mas tão poderosa, que ela não é só dita, ela é vivida. O nome técnico para isso é parábola encenada. É quando a própria ação vira mensagem, sabe? O corpo, o sacrifício, a jornada, tudo isso se torna o sermão. É um tipo de comunicação que se usa quando as palavras parece que já não dão mais conta do recado. E o profeta Jeremias era mestre nisso, viu? Uma vez, por exemplo, ele enterrou um cinto de linho até apodrecer só para simbolizar como a nação estava corrupta. Em outra, ele foi visitar um oleiro para mostrar como Deus poderia destruir e refazer o seu povo. Eram atos simbólicos, fortes, para comunicar mensagens que simplesmente não podiam ser ignoradas. A lógica por trás disso era simples, mas muito poderosa. A advertência, o chamado ao arrependimento, era tão crucial que não podia ser só um discurso. Tinha que ser vista, sentida, vivida ali, na frente de todo mundo. Ok, mas como é que essa estrutura tão antiga se conecta com o Brasil de hoje? Porque uma forma de comunicação que parece tão arcaica ainda teria algum poder. Então, a análise aponta para um sentimento que parece estar no ar. Um sentimento de abandono, de desesperança. Aquela sensação de que as instituições já não estão mais lá para proteger o cidadão comum. E junto com isso, vem um diagnóstico de uma corrupção profunda. E não é só política, não, é uma corrupção que a fonte aponta como espiritual e moral, que parece ter se espalhado pela sociedade. E para completar esse cenário, claro, a gente tem a polarização política extrema. Aquele fla-flu onde o diálogo parece impossível e os lados nem querem mais coexistir. Essa citação da nossa fonte é perfeita para entender o paradoxo. Diz assim: a solução não são os políticos, embora as narrativas venham de políticos. Pensa nisso. Existe uma desilusão enorme com a classe política, mas, ao mesmo tempo, são os políticos que ainda conseguem criar as histórias que mobilizam as pessoas. É nesse vácuo de confiança que um ato simbólico pode ganhar uma força extraordinária. O que leva a gente de volta para a nossa pergunta inicial, só que agora com uma outra bagagem, né? Esse ato foi puramente fé, foi pura estratégia, ou foi uma mistura bem complexa das duas coisas? A ideia central que a gente tira da análise da fonte é a seguinte: em tempos de crise, quando as palavras perdem o valor e a confiança está lá embaixo, as atitudes ganham um peso gigantesco.
A ação, o sacrifício que todo mundo pode ver, acaba comunicando muito mais do que qualquer discurso feito lá no Congresso. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Essa caminhada de 240 quilômetros foi sem dúvida um ato simbólico poderoso, uma parábola encenada para os nossos tempos. Mas a questão que fica é, onde é que o simbólico termina e o prático começa? Olá! A imagem que temos de Jeremias é quase sempre a mesma, não é? Aquele profeta carrancudo, o profeta das lágrimas. Sempre. Michelangelo o esculpiu assim, um homem de ombros caídos, perdido em pensamentos de sofrimento. E o mais fascinante, ao mergulhar no material que recebemos, é a ponte que se cria entre ele e a figura de Jesus. Totalmente. Ambos foram homens de dores, rejeitados justamente por aqueles a quem mais amavam, e ambos, em momentos cruciais, sentiram um profundo abandono. Uhum. Hoje, vamos explorar o coração da mensagem desse homem. Jeremias profetizou para o reino de Judá no momento de colapso total, sabe? Anunciando o juízo de Deus por causa da idolatria, da injustiça do povo. Sim. A mensagem era brutalmente clara. O cativeiro na Babilônia não era um acidente político, era uma consequência divina. E para entregar essa mensagem, ele não usou só palavras. Pois é. E é aí que a coisa fica genial. As fontes que analisamos mostram que Jeremias era quase um artista performático. Exato. Ele transformava objetos do dia a dia em sermões vivos. Um cinto de linho, uma panela no fogo, o trabalho de um olheiro. Tudo virava um palco. Tudo virava um palco para a mensagem de Deus. Nossa missão aqui é exatamente essa: decifrar esses símbolos e entender por que eles eram tão poderosos e, claro, tão profundamente irritantes para o público da época. E é impossível fazer isso sem entender a figura dele, né? Jeremias se via como inadequado. Completamente. Sua primeira reação ao chamado de Deus foi dizer: eu não passo de uma criança, não sei falar. Ele não tinha a autoconfiança de um grande orador. E talvez por isso mesmo ele tenha sido tão eficaz. A mensagem não era sobre a eloquência dele, mas sobre o poder bruto dos símbolos que ele era obrigado a encenar com a própria vida. Exato. Então vamos começar pela primeira visão dele, que já define o tomo de tudo que viria depois. É uma visão dupla, quase, esquizofrênica. É uma boa palavra. De um lado, algo lindo, um ramo de amendoeira florescendo. Do outro, uma imagem de puro terror. Uma panela fervendo, borbulhando, prestes a virar e derramar tudo. Exato. Uma visão de opostos. E o primeiro símbolo, o da amendoeira, é de uma poesia incrível. Em hebraico, a palavra para amendoeira, que é shaked, é quase idêntica à palavra para vigiar ou estar atento, shoked. Ah, que interessante. E a amendoeira é a primeira árvore a acordar depois do inverno. Então, quando Deus mostra a vara, ele está dizendo tipo, assim como essa árvore se apressa para florescer, eu me apresso para cumprir minha palavra. Tem uma promessa de vida, então. Tem uma promessa de vida, de renovação, de que Deus está atento. É uma imagem de esperança, de primavera, mas aí vem o contraponto, a panela. E ela não está simplesmente fervendo, ela está inclinada. E a direção da inclinação é tudo. Ela vem do norte, derramando seu conteúdo para o sul. Para a Babilônia. Para qualquer um em Judá, a mensagem era óbvia. O norte era a Babilônia, a superpotência militar da época. O conteúdo fervente era a guerra, a destruição, o cerco. A imagem é de uma calamidade inevitável que está prestes a transbordar sobre eles. Nossa. Os judeus seriam como a carne dentro daquela panela, cozinhando em seu próprio sofrimento. Então, logo de cara, Deus estabelece essa dualidade. Eu estou atento para cumprir minha palavra, e a palavra que eu tenho agora é de juízo escaldante. Não há como escapar dessa tensão. Nenhuma. É a promessa e a ameaça lado a lado. E para que Jeremias aguentasse o tranco de ser o portador dessa mensagem terrível, o capítulo termina com Deus o fortalecendo, dizendo que faria dele uma cidade fortificada, uma coluna de ferro. E ele ia precisar, né? Ia precisar, porque o que vinha pela frente era ainda mais intenso. E essa intensidade se manifesta de forma muito pessoal na parábola seguinte, a do cinto de linho. A ordem que ele recebe de Deus é, para dizer o mínimo, bizarra. Compre um cinto de linho, use-o colado ao corpo, mas atenção, não lave, nunca.
É um roteiro muito específico, né? E cada passo é um ato simbólico. Primeiro, o cinto de linho. Certo. Era um tecido caro, branco, associado às vestes dos sacerdotes. Representava a identidade de Israel como um povo santo separado para Deus. O fato dele ter que comprar o cinto era um lembrete. Vocês foram comprados, redimidos por mim. E usá-lo sobre os lombos, colado à pele. Isso fala de uma intimidade muito grande, não? Exatamente. A ideia era que Israel deveria ser tão próximo de Deus quanto uma peça de roupa íntima. Era para ser um ornamento, um motivo de orgulho para Deus diante das nações. Mas aí vem ordem estranha. Não o metas na água. O cinto usado no calor do Oriente Médio, suando, empoeirado, obviamente ficaria imundo. A proibição de lavá-lo era um espelho da condição espiritual do povo. Eles estavam se recusando a se purificar, a se arrepender. A sujeira ia se acumulando. Dia após dia. Até que a ordem muda. Ele precisa pegar aquele cinto imundo, viajar centenas de quilômetros até o rio Eufrates O coração do Império Babilônico. e escondê-lo numa fenda de rocha. E essa viagem é a profecia em movimento. Ele está levando o símbolo da identidade corrompida de Judá para o lugar do seu futuro exílio. Faz todo sentido. O cinto é deixado lá, exposto à umidade, aos elementos, no território pagão. Depois de muitos dias, uma possível alusão aos 70 anos de cativeiro, Deus manda Jeremias voltar. E o que ele encontra? O cinto está podre. Completamente podre, desintegrado, para nada mais prestava. O que me impressiona aqui é a conclusão. Não é que o cinto estivesse apenas sujo, estava inutilizado, perdeu sua função. E essa é a grande virada da parábola. O que é fascinante aqui é a ideia de que a utilidade está ligada à pureza de propósito. O cinto não se torna inútil por estar rasgado, mas por estar contaminado. É uma lição poderosa sobre como a perda de identidade, e não apenas a fraqueza, nos torna ineficazes. Eles se tornaram inúteis para a função que Deus lhes deu. Exato. Eles foram chamados para serem santos, um povo sacerdotal. Ao se misturarem com a idolatria, apodreceram por dentro. É como a frase de Jesus que uma das fontes menciona: se o sal se tornar insípido, para nada mais serve. É impressionante como Jeremias não dá trégua. Depois dessa imagem devastadora do cinto, ele imediatamente dobra a aposta com outra metáfora que, à primeira vista, parece quase banal, mas que, na verdade, é ainda mais sombria. Ele simplesmente diz ao povo: todo odre se encherá de vinho. E a reação deles é de puro deboche. Eles respondem algo como: sério, profeta? É essa a sua grande revelação? É óbvio que odres são para guardar vinho. Eles acham que é uma afirmação idiota. Perdem completamente o sentido. Eles ouvem a frase no sentido literal, mas Jeremias está usando o vinho como símbolo de outra coisa. Exatamente. Ele está falando do vinho da ira de Deus. A mensagem real era: assim como um bêbado perde o controle, fica confuso e cambaleia para a própria destruição, eu vou encher cada habitante desta terra. Todo mundo. Reis, sacerdotes, profetas todos, com um estupor de juízo. Eles seriam entregues a uma confusão tão grande que se destruiriam uns aos outros. A imagem que ele usa é a de vasos que se chocam e se quebram. A sociedade inteira ia implodir. Exato. E para justificar um juízo tão radical, ele usa duas comparações que são de uma dureza brutal: a do etíope e a do leopardo. Sim, são perguntas retóricas feitas para chocar. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? A resposta é não. A resposta é implícita, é um sonoro não. Com isso, Jeremias está dizendo que o pecado de Judá não era mais um ato isolado, um erro a ser corrigido. Tinha se tornado parte da natureza deles, tão intrínseco quanto a cor da pele ou as manchas de um animal. Nossa! Uma reforma vinda de dentro já não era mais possível. Isso é terrível! Basicamente, a doença se tornou a identidade. Exato. A segunda imagem reforça isso. A nação seria como restolho arrebatado pelo vento do deserto, ou seja, sem raiz, sem peso, sem resistência. Seriam varridos pelo juízo. É o fundo do poço. É o fundo do poço da condenação. Mas, e aqui está um detalhe sutil e importante, o capítulo termina com uma pergunta que deixa uma fresta de luz. Ficarás limpo?
quando será? Ah! Mesmo negando a possibilidade de uma cura fácil, a pergunta em si admite que para Deus talvez a mudança de natureza não seja tão impossível assim. É uma esperança muito, muito distante, mas ela está lá. Essa próxima imagem, a do oleiro, é a que sempre me marcou. Por um lado, é tão simples, mas a forma como Jeremias a desdobra em duas partes, uma de esperança e outra de destruição, é genial e aterrorizante. Ele vai à casa de um oleiro e fica observando. E a primeira coisa que ele vê é um vaso que se estragou na mão do oleiro. A primeira lição é sobre soberania. Israel, com toda a sua arrogância, não passava de barro nas mãos de um artesão divino. Certo. Deus tinha o direito absoluto de fazer com eles o que quisesse. E o detalhe crucial é que o vaso não se estraga por culpa do oleiro, mas porque havia uma impureza no barro, uma pedra, uma resistência. Uma metáfora para a teimosia de Israel. Perfeita. Mas o oleiro não joga o barro fora. E aqui está a mensagem de esperança. Ele não descarta o projeto. Ele amassa o barro de novo, trabalha a impureza para fora e daquele mesmo material que falhou, fez dele outro vaso conforme bem lhe pareceu. O Deus da segunda chance. Essa é a imagem do Deus da segunda chance. É a prova de que a falha não precisa ser o fim, desde que o barro continue maleável, disposto a ser refeito. É uma das mensagens mais bonitas de todo o livro. Mas, como dissemos, a história não acaba aí. Logo em seguida vem a parte 2, que é o oposto completo disso. Completo. Agora a ordem é outra. Jeremias deve comprar uma botija, um vaso de barro já cozido no forno, duro, finalizado. Não é mais maleável. Não é mais, e o local da encenação muda. Ele leva essa botija para o Vale de Rinom, um lugar infame associado à idolatria mais perversa, Sacrifício de crianças. incluindo o sacrifício de crianças ao deus Moloque. Entendo o simbolismo do oleiro e da segunda chance, mas essa parábola seguinte, da botija quebrada, parece anular completamente essa esperança. Não é uma mensagem contraditória? Como o povo deveria interpretar isso? É uma pergunta excelente, e acredito que a tensão é proposital. A primeira parábola diz: enquanto houver maleabilidade, há esperança de restauração. Ok. A segunda diz: mas se vocês persistirem na rebeldia até se tornarem barro endurecido, o único destino possível é a destruição. É um ultimato. Diante dos líderes da cidade, Jeremias ergue a botija e a despedaça no chão. O ato é chocante, e a mensagem é inequívoca. Assim quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro que não pode mais refazer-se. Não pode mais refazer-se. Essa frase é de uma finalidade assustadora. Acabou. Fim de jogo. Naquele momento, para aquela geração e aquele sistema político-religioso, sim, era o fim. Contudo, mesmo na imagem da destruição total, há uma camada mais profunda. Embora aquele vaso não possa ser consertado, o olheiro soberano ainda tem os cacos. Ele pode pegar os fragmentos e, a partir deles, começar algo totalmente novo, uma nova semente. Entendi. É um eco da promessa de restauração que o apóstolo Paulo, séculos depois, desenvolveria ao falar sobre como até mesmo a queda de Israel serviria a um propósito maior no plano de Deus. A gente avança um pouco no tempo, e o cenário agora é pós-primeira deportação. Uma parte da elite de Judá, incluindo gente como Daniel e Ezequiel, já foi levada para a Babilônia. E é nesse contexto que Jeremias tem a visão dos 2 cestos de figos. Sim, e essa visão é totalmente contraintuitiva. Imagine 2 cestos de figos na frente do templo. Um deles está cheio de figos de primeira qualidade, da primeira colheita perfeitos. E o outro? O outro tem figos podres, tão ruins que ninguém conseguiria comer. O óbvio seria pensar que os figos bons são as pessoas boas que ficaram em Jerusalém, e os podres são os exilados, os castigados. Exatamente. Mas Deus inverte completamente a lógica. Os figos muito bons eram os exilados. Sério? Aqueles que já estavam no cativeiro. Deus diz: eu olharei por eles para o seu bem. O exílio, embora fosse um sofrimento terrível, era na verdade um ato de misericórdia. Porque os estava salvando. Estava os salvando da destruição final de Jerusalém e, longe de casa, finalmente os levaria ao arrependimento. Eles eram o futuro. Nossa, e os figos ruins? Eram o rei Zedequias e todos os que ficaram em Judá. Eles se achavam os sortudos, os abençoados por Deus, os sobreviventes.
mas na verdade, sua permanência era um sinal da sua rebeldia e teimosia. Eram os figos podres. Destinados a serem jogados fora, a sofrerem a espada, a fome e a peste. É uma inversão de valores brutal. A bênção parecia maldição e a aparente sorte era, na verdade, uma sentença de morte. E é interessante como essa ideia de separar o bom do ruim não termina em Jeremias. Séculos depois, Jesus retoma um conceito parecido na parábola do joio e do trigo. É verdade. É essa linha teológica que atravessa a Bíblia, a de que o juízo é também um ato de purificação e separação. A visão servia para dar esperança aos que estavam sofrendo no exílio e para dar um tapa na arrogância dos que ficaram para trás. E para fechar, Jeremias usa uma série de outras performances, outras ações simbólicas que reforçam uma única e terrível ideia: a impossibilidade de fuga. Exato. Não se trata mais de avisar, mas de demonstrar que não há saída. A primeira imagem é a do copo do furor. Certo. Deus entrega a Jeremias uma taça de vinho simbólica e ordena que ele a sirva a todas as nações, começando por Jerusalém. Beber da taça significava beber da ira de Deus, resultando em loucura, desordem e autodestruição. Ninguém escaparia. Ninguém. Depois vem a performance talvez mais humilhante para ele pessoalmente, a dos kanzis. Ele tem que andar por Jerusalém com um jugo de madeira no pescoço, como um boi de arado. A mensagem visual era impossível de ignorar. A única opção para sobreviver era se submeter ao jugo da Babilônia. Era aceitar o castigo de Deus. Mas aí aparece um problema. Aí entra em cena um falso profeta, Hananias, que quer pregar uma mensagem popular de otimismo. Ele vai até Jeremias, arranca o jugo do pescoço dele e o quebra em público, Que cena! proclamando que em 2 anos Deus quebraria o jugo da Babilônia. O povo deve ter amado ouvir isso. Claro, era a mensagem que todos queriam, mas a resposta de Deus é imediata e implacável. Ele manda Jeremias dizer a Hananias: "Você quebrou um jugo de madeira, mas eu o substituirei por um jugo de ferro." Ou seja, ficou pior. A lição é assustadora. Resistir ao plano disciplinar de Deus não traz libertação, apenas torna o castigo mais pesado e inevitável. E a última cena que se passa no Egito é a prova final de que não havia para onde correr. É o ato final do drama. Depois da queda de Jerusalém, um grupo de sobreviventes decide fugir para o Egito, desobedecendo a uma ordem direta de Deus. E levam Jeremias junto. Forçam Jeremias a ir junto. Chegando lá, na entrada do palácio do faraó, Deus manda Jeremias fazer algo estranhíssimo: esconder grandes pedras na argamassa do pavimento. Pra quê? Ele então profetiza que naquele exato lugar onde as pedras estavam escondidas, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, viria e armaria o seu trono. Não acredito. Ou seja, nem mesmo fugindo para a maior potência rival da Babilônia, eles estariam seguros. O juízo de Deus não era geográfico. Era uma consequência da qual não se podia escapar. Então, quando juntamos todas essas peças, o que emerge? Vemos essa tapeçaria de juízo, teimosia, esperança e destruição. E o que mais me impacta, voltando ao nosso ponto inicial, é o quanto Jeremias teve que viver isso no próprio corpo. Ele era a mensagem. Sim. Me faz pensar de novo naquela semelhança com Cristo, que não apenas pregou uma mensagem, mas se tornou a própria mensagem na cruz. Perfeito. O tema que conecta tudo é a soberania inegociável de Deus. Ele é o oleiro com poder sobre o barro, seja para refazer o vaso maleável ou para quebrar o endurecido. Ele é o vigia da amendoeira, que se apressa em cumprir sua palavra, seja ela de vida ou de juízo. Ele determina o destino das nações com um copo, um jugo ou pedras escondidas. O controle está inteiramente em suas mãos. E a lição é bem dura. A lição mais dura de Jeremias é que lutar contra o plano de Deus, mesmo quando esse plano inclui o sofrimento do cativeiro, só leva a um jugo de ferro, a uma destruição ainda maior. É um pensamento bem pesado para encerrar. Mas a reflexão que as fontes nos deixam não é de total desespero. Ela volta àquela parábola do oleiro, a ideia do Deus da segunda oportunidade. Certo. Mesmo quando o plano original parece frustrado pela impureza no barro, pela nossa teimosia, pelas nossas falhas, o material não é simplesmente descartado.
ele é refeito. Sim. E isso levanta uma questão interessante para se pensar. Em nossas vidas, ou mesmo na história, quando algo se quebra de forma que parece irremediável, como a botija de Jeremias, onde podemos procurar pelos fragmentos que Deus poderia estar usando para construir algo inteiramente novo? A caminhada de 240 quilômetros do deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, até Brasília. E os materiais que a gente recebeu para analisar são, nossa, muito interessantes. Porque eles não falam só do esforço físico, sabe? Da jornada em si. Eles abrem uma discussão inteira sobre simbolismo, sobre estratégia de comunicação e, acredite, até sobre profetas bíblicos. Nossa missão aqui é tentar entender as várias camadas disso. O que foi o protesto, como ele foi interpretado e, principalmente, que história é essa de comparar um político do século XXI com personagens de textos milenares? Exatamente. E a grande tensão que os materiais colocam na mesa é a seguinte: a gente está diante de um ato de sacrifício político genuíno, de liderança mesmo, ou foi tudo um grande espetáculo? Uma performance midiática assim calculada nos mínimos detalhes. E o mais curioso é como a narrativa que foi construída em volta da caminhada usa figuras como o profeta Jeremias para dar um peso, um significado todo específico para o ato. Analisar isso ajuda a gente a entender não só o que aconteceu na estrada, mas a mensagem que se queria passar com cada passo. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. Primeiro, os fatos. O que a gente sabe com base nos documentos. A ação. Uma caminhada de 240 quilômetros. Uma distância brutal, né? Convenhamos. O protagonista, o deputado Nicolas Ferreira. O trajeto de Minas a Brasília. Tudo isso em janeiro de 2026. Só o esforço físico em si já chama muita atenção. Sem dúvida. E essa brutalidade física é a primeira peça do quebra-cabeça. Porque por trás dela, os materiais mostram que havia uma lista de exigências bem concretas. Uma agenda política muito clara. Não foi uma peregrinação espiritual no vácuo, sabe? Os objetivos listados eram, assim, bem diretos. Mobilizar a base conservadora contra o que eles veem como excessos do judiciário, defender a anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, pressionar pela libertação de aliados e ainda forçar a abertura de CPIs. Ou seja, cada quilômetro percorrido tinha um alvo político muito bem definido. E claro, um ato desses racha opiniões de uma forma radical. Lendo o material, é quase como se a gente estivesse vendo duas realidades paralelas, né? De um lado, os apoiadores. Para eles, segundo os textos, a marcha foi uma prova de coragem, liderança e sacrifício pessoal. É uma imagem poderosa essa do líder que sofre no corpo por uma causa que ele acredita ser maior que ele. E isso cria uma conexão emocional muito forte. Muito. E do outro lado da moeda, vêm os críticos. O que os textos mostram é que para eles tudo não passou de teatro. Uma encenação performática, um espetáculo político sem nada de prático por trás. E para embasar essa visão, eles apontam um detalhe que as fontes fazem questão de destacar. A caminhada teve um forte engajamento digital e contou com suporte logístico de empresários. Ah, interessante. Tinha carro de apoio, equipe filmando, uma estrutura que garantia que a imagem do sacrifício chegasse a milhões de pessoas. Certo, e esse ponto é bem curioso. Porque levanta uma questão, uma coisa anula a outra? O fato de ter todo esse suporte por trás, essa estratégia digital bem montada, isso invalida o esforço físico? Ou só mostra que um protesto hoje, para ter algum impacto, precisa ser profissional? Precisa ser pensado como um produto de mídia? Essa é a grande questão do nosso tempo, né? O que as fontes sugerem é que não anula, mas transforma. Não é mais aquele protesto solitário, espontâneo do passado. É um evento híbrido. A dor nos pés é real, o cansaço é real, e isso gera a imagem do sacrifício. Mas essa imagem é capturada, editada e distribuída com a eficiência de uma campanha de marketing. O ato físico, que acontece lá no asfalto quente, e a narrativa digital, que acontece nas telas frias dos celulares, são inseparáveis. Um alimenta o outro. É a fusão do protesto, digamos, arcaico com a comunicação de vanguarda. Certo. Então temos o corpo e a tela, o físico e o digital. Mas os textos que a gente analisa apontam para uma terceira camada, uma dimensão quase espiritual.
É aí que entram umas comparações bem fortes com figuras bíblicas, não é? A ideia de que atitudes falam mais do que palavras. Exato. É como se os apoiadores dissessem: o cenário é tão grave, a crise é tão profunda, que um discurso na tribuna do Congresso não adianta mais. É preciso um ato radical, um ato que choque, que comunique a urgência da situação. E é aqui que a análise fica fascinante, porque eles conectam essa ideia diretamente a uma tradição profética. O principal paralelo que é traçado é com o profeta Jeremias. E como que funciona essa comparação na prática? Bom, os textos nos lembram que Jeremias não era só um orador. Ele fazia o que os estudiosos chamam de parábolas encenadas. Em vez de só falar que a nação de Judá estava espiritualmente corrompida, ele fazia coisas estranhas, performáticas. Tipo o quê? Por exemplo, teve uma vez que ele compra um cinto de linho, usa por um tempo e depois o enterra perto de um rio até o cinto apodrecer completamente. Aí ele desenterra o cinto, agora inútil, podre, e mostra ao povo dizendo: assim como este cinto, vocês se tornaram inúteis para mim. Uau! Pensa no impacto disso. Você não ouve só um sermão, você vê o profeta da sua cidade andando com um símbolo vivo da decadência que ele denuncia. A imagem gruda na mente. É uma mensagem que você vê e sente. Nossa, colocar a caminhada nesse patamar é uma jogada de comunicação política muito, muito ousada. É se posicionar não apenas como um político, mas como um profeta moderno. Alguém que encena a corrupção do país no próprio corpo. Exatamente essa é a narrativa. A mensagem implícita é: eu não sou apenas um deputado reclamando, sou um portador de uma verdade tão dura que ela precisa ser demonstrada fisicamente. E a caminhada de 240 quilômetros, nesse enquadramento, vira a grande parábola encenada contra a corrupção espiritual, moral e política do Brasil. O deputado assume o papel de Jeremias, que é descrito nos textos como um exemplo de fidelidade e coragem, mesmo sendo perseguido por dizer o que ninguém queria ouvir. E a simbologia não para em Jeremias, né? Os materiais também trazem outra figura de peso: o rei Davi. A primeira analogia é a mais clássica, de Davi contra Golias, o indivíduo pequeno e corajoso contra o sistema gigante e opressor. Mas tem outra referência, bem mais específica. Sim, e talvez até mais reveladora. É a de Davi na caverna de Adulão. Na história bíblica, Davi está fugindo do rei Saul, que quer matá-lo. Ele se esconde nessa caverna, e aos poucos começam a chegar até ele todos os desajustados do reino. Os endividados, os descontentes, os amargurados. Esse grupo improvável se torna um exército particular dele, seus seguidores mais leais, que a Bíblia chama de os valentes de Davi. E quem seriam os valentes de hoje, segundo essa narrativa que os textos apresentam? A conexão fake é direta. Os materiais afirmam que, assim como Davi, Nicolas encontrou os seus valentes. E esses valentes seriam os apoiadores que se sentem, e aqui eu cito os textos, abandonados e desesperançosos pelo sistema político. A caminhada então não seria só um protesto individual, seria um chamado, um ponto de encontro para reunir essa base que se sente traída, marginalizada e dar a eles um símbolo de resistência, uma esperança. Entendi. Então essa narrativa bíblica tem uma função dupla. Primeiro, dá um peso quase sagrado ao ato político. E segundo, define os papéis de todo mundo. O deputado é o líder profético, o rei exilado, e os seus apoiadores são os guerreiros leais, os valentes. Isso cria uma identidade de grupo muito, muito forte. E essa ideia de unir os valentes só faz sentido se a gente olhar para o cenário político que os textos descrevem. Eles não analisam a caminhada no vácuo, não. Eles a colocam dentro de um contexto. De um país que, na visão deles, está totalmente polarizado e dualístico. Há uma crítica forte de que o centrão faz a farra no Congresso, sugerindo que, enquanto a briga entre direita e esquerda acontece para o público ver, os acordos de poder que realmente importam, esses acontecem longe dos holofotes. E é nesse ponto que as fontes que a gente recebeu trazem uma visão bem específica, quase um grito de guerra. Eles pintam um quadro de nós contra eles, com uma frase muito direta que diz assim:
Enquanto esquerdistas fecham os olhos para os desmandos de seus cupinchas, a direita, mesmo com a musculatura lesionada, está de pé e lutando pelo Brasil. É uma visão de mundo bem marcada, né? Deixa claro para quem essa caminhada estava falando. Sem dúvida. Essa frase funciona como um espelho. Ela reflete e, ao mesmo tempo, valida o sentimento da base que se quer mobilizar. A caminhada se torna a prova física, a encenação daquela afirmação. A musculatura lesionada é o sofrimento físico do caminhante, e o fato dele continuar de pé e lutando é a mensagem de que esse lado do espectro político não desistiu. A ação simbólica personifica o discurso. Ok, então vamos juntar todas as peças. O que a gente tem aqui no fim das contas não é só uma caminhada. É um ato de protesto com pautas claras, é um evento de mídia com produção profissional e é quase uma peça de teatro religioso que usa símbolos poderosos para criar uma narrativa de resistência. É tudo isso ao mesmo tempo. Exato. O que essa análise dos materiais nos mostra é quase um manual de instruções do protesto eficaz na era da polarização. Parece existir uma fórmula, sabe? Uma combinação de 3 elementos que torna essa estratégia tão potente. O primeiro é o esforço físico visível, o sacrifício. Isso gera empatia, admiração, passa uma ideia de autenticidade. É difícil criticar alguém que está visivelmente sofrendo por uma causa. Certo, o sacrifício como um escudo. E qual o segundo elemento? A amplificação digital. O sacrifício não pode ser anônimo. Ele precisa ser transmitido em tempo real, transformado em vídeos curtos, em fotos impactantes, numa história com começo, meio e fim que possa ser consumida e compartilhada por milhões. É o que transforma um ato pessoal num épico coletivo. E o terceiro, imagino, é o tempero simbólico. Precisamente. O simbolismo religioso ou histórico. É o que dá profundidade e um senso de propósito maior para a coisa toda. Não é só um cara andando, é Jeremias denunciando a corrupção, é Davi reunindo seus valentes. Isso eleva o debate do campo puramente político para um campo moral, quase espiritual. É uma luta do bem contra o mal, da coragem contra o sistema. É uma fórmula poderosa. Quase uma santíssima trindade do protesto na era digital. Sacrifício, viralização e mitologia. Uma narrativa que fala direto à emoção, muito difícil de combater só com fatos e argumentos racionais. Isso me faz pensar, as fontes que a gente analisou insistem muito nessa ideia de que atitudes falam mais do que palavras, para justificar o ato. Se esse lema se torna cada vez mais popular, se a gente vê um aumento de atos políticos simbólicos, assim, tão focados na performance e no gesto físico, o que isso sugere sobre o estado das nossas instituições que foram criadas para o debate?